Boa noite, pessoal. Então, hoje nós vamos discutir um filme, Dama do Lotação, com a professora Sara Forte, da Universidade Estadual do Ceará. Tá? A gente entrou novamente aí por alguns probleminhas. Eu gostaria de saber se está tudo ok com o áudio, só para a gente começar bem. Tá tudo certo? Alguém pode dizer sim ou não, o áudio está ruim. Minha net tá horrível. Tá ok, Laílson, agora? Aguardando a Sara. Eu acho que agora tá ok, né? Então tá, gente. Hoje nós vamos discutir o Dama do Lotação. É até assim, meio difícil de a gente falar, porque estamos acostumados com o da lotação, depois a gente vai até falar sobre isso, né? A professora Sara, como eu estava dizendo, já é nossa parceira do cineasta. Ela já participou presencialmente no campus avançado de Patu e também na conferência do nosso Congresso Nacional com o LIT. Então, quem me apresentou desde a primeira vez foi a professora Laílsa, que está aqui conosco na sala, tá? A Sara tem sons perto de tu, Laílsa está dizendo. Será? Desliga o ventilador do meu. Eu pedi aqui para desligar o ventilador, que tá aqui perto de mim. Sim, diz que está com ruído, não sei. Não, ruído. É, o meu não é. Eu até. Será que são esses grilos? Não. Estou ouvindo bem. Eu também estou ouvindo bem. Então tá, vamos lá, vamos nessa, né? Só que depois vai sair. Eu tô com o Tá ventilador bom. sério, mas ele tá longe. Né? Então tá, vou apresentar a professora Sara. Conhece a professora Sara? É mestre em letras pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutora em letras também, né, pela Federal de Minas Gerais, com o tema, né, a tese dela, a apresentação da violência entre família e parentesco. Atualmente ela é professora da Universidade Estadual do Ceará. Alguma coisa mais que então, agradeço por ter aceitado. É muito bom ter parceiro, assim, trabalhar com nós. Foi diferente com você. Antes de a gente começar esse papo, né? Eu conhecia o filme Dama do Lotação. Mas, como é baseado no conto do Nelson Rodrigues, eu conheço o Nelson Rodrigues, né, pelo teatro, tudo mais. E aí eu dei uma lida no conto, e o conto, assim, bem teatral, né? Parece que é até dividido, tá? Um conto também, né? Tem a primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Então, quando a gente vai assistir, claro, né, tem toda uma poética, uma releitura diretor que vai colocando algumas coisas, né? Algumas pessoas acharam um tanto que você tem ali essa estrutura, só adiantando, pode dar spoiler, não tem problema não. Então, pelas cenas ali, aí eu fico pensando, nossa, um filme de 2020, às vezes toca o pessoal, imagina quando ele foi lançado. Então, eu acho que começar aqui, podemos já falar um pouco desse enredo, né? Começando também ali pelo título, não é? Esse título, por que o dono está tão incomodado? Eu vou colocar o fone de ouvido, porque eu acho que melhora o som para todo mundo, né? Deixa eu colocar aqui. Aqui embaixo.
Tá melhor? Eu tô ouvindo bem. Tô ouvindo. A voz da Bia está cortando muito. E agora? Tá melhor. Tem alguns dizendo que tá melhor. Tem uns dizendo que não tá. Pra mim Pode ser, melhorou. Os pode, ruídos pararam. pode ser até a internet de quem está, né? É, mas melhorou muito a qualidade do som agora, tá mais limpo. Ah, então tá, ok. Pronto. Então, assim, para a gente poder começar, né? é, Você poderia já falar um pouco do título, né? O Dama do Lotação e não da lotação. E Certo. daí um pouco também sobre o resumo da obra em si, né? Eu acho que ficou cortando um pouco o pessoal, né? Tá Eu bom. estava dizendo sobre o conto do Nelson Rodrigues, né? Que dá para você fazer um teatro, inclusive. Porque você tem uma divisão ali, né? Essa divisão dá muito bem para trabalhar com as cenas. Que bom, não tem Sim. mais ruídos, ótimo. É. Então, gente, boa noite. Mania de dar aula, né? Você dá boa noite, fica esperando que o pessoal responda, mas ninguém vai responder, claro, né? Mas Sim. então, hoje a gente vai aqui fazer uma discussão, como a professora Bia falou, sobre o Dama da Lotação, tá? Essa aqui é a edição que eu tenho, é uma edição, como vocês podem ver, bem simples, né? Ediçãozinha de bolso, que vem a Dama da Lotação e outros contos e crônicas. E aí, para a gente fazer um resumo geral desse conto, né? Primeiramente do conto, e a gente fala do filme. A narrativa, para quem ainda não leu, vocês podem dar uma olhada via PDF, né? Ela é super fácil de achar. Logo na primeira entrada vocês conseguem encontrar. E o conto, ele é bem curto, assim, ele é bem conciso. Ele, de fato, ele é dividido em momentos, né? Em sessões. E ele dá muita abertura para ser explorado em termos de imaginação, né? E o que é bacana? Se vocês todos assistiram ao filme, vocês vão ver que o que é que o filme faz, né? A linguagem cinematográfica, ela vai acabar operando nessas sugestões. Então, tudo aquilo que é sugerido, o filme vai explorar, vai se apropriar e vai preencher essas lacunas, né? Então, para tornar essa experiência de vocês aí mais completa, tentem dar uma olhadinha no conto também, tá certo? É uma leitura curta, acho que em 15, 20 minutos você dá conta de ler. Mas agora, nos voltando exatamente para o filme, aqueles que assistiram devem ter sido um tanto quanto impactados, né, por algumas cenas, sobretudo a primeira cena. Até eu conversei bastante com a Laílsa, com a Beatriz também, né, que eu destaquei que, olha, essa primeira cena é uma cena complicada, é uma cena que pode causar, sim, algum problema, então coloca lá a tarde avisando, né? E aí eu acho que deu certo, né? Se todos vocês viram, então deu certo. Tá todo mundo aqui falando, então tá tudo ok. Mas aí, fazendo um resumo da Dama da Lotação, né? Vocês vão ter ali uma família de classe média alta, né? Uma espécie de aristocracia brasileira. Na narrativa, isso fica bem claro logo no começo, né? Que o narrador ele vai se referir a Solange como vindo de uma família muito boa, uma família, inclusive, que já teve ministros, né? Tem uma família que tem até ministro. E também o rapaz que é casado com ela é o... Me esqueci o nome agora dele, tá certo? Me fugiu a memória. Mas Carlos. ele é filho... o Carlos, né? Ou chamado de Carlinhos. Carlinhos, isso. O Carlinhos, ele é filho de um militar, né? Então a gente já vai ter a abertura inicial da narrativa colocando aí essas duas figuras, né, da aristocracia brasileira, da elite brasileira, a elite carioca, se passa no Rio de Janeiro. Eles estão casados já há algum tempo. Na narrativa, é um casamento que existe há 2 anos. No filme, eles se casam e começam a ter uma vida de casal, né?
me atendo mais ao filme. Então, lá no filme vai mostrar o casamento deles, né? Mostra lá toda a suposta felicidade. E aí, se vocês não se enganam, logo quando a gente entra na narrativa do filme, vocês vão observar que o pai do Carlinhos, ele passa a dar conselhos ao filho, né? E os conselhos são tipo, você casou, o melhor sua mulher é uma mulher morta, né? Uma mulher fria, e por aí vai. E basicamente o que é que vai acontecer, né? A Solange, logo no início do casamento, ela demonstra que não se sente muito interessada pelo marido, porém, a contragosto, ela tem uma relação inicial, o filme deixa isso aí muito claro, muito explícito, né, de que não foi uma coisa consensual de jeito nenhum. Então a narrativa, já em plena década de 70, ela vai abordar essa questão da relação do estupro marital, né, o estupro, no caso, a relação de violência dentro do casamento. E aí, a partir disso, a Solange ela sofre uma série de mudanças, né? O que a Solange vai fazer nesse percurso? Ela decide que, a partir de todos os dias da vida dela, ela vai sair todas as tardes, entrar numa lotação aleatoriamente. Lotações vocês podem entender por ônibus, por van, ou seja, um meio de transporte coletivo. Ela entra nessas lotações e ela passa a ter relações sexuais as mais diversas com vários homens, né? Partindo do princípio dessa questão do anonimato. Então tem que ser um homem anônimo, né? Um popular qualquer. O Nelson Rodrigues gostava muito de usar esse termo, né? Os populares, né? Como aqueles os transeuntes, passantes. E aí ela estabelece essa relação com o homem e no dia seguinte ela repete novamente o ato. E assim sucessivamente, né? Até a gente chegar ao final do filme e ela passa a ter fazer terapia, né? Ela passa a se consultar com o terapeuta. O terapeuta procura despatologizar esse desejo que ela sente, mas ela mesma não aceita, né? Ela fica em constante negação. Aí eu vi aqui que alguém perguntou o seguinte, o conto descreve isso? Não, o conto não vai descrever, por exemplo, as relações que ela tem. O filme, ele se apropria dessa sugestão e vai preenchendo essas lacunas, né? A gente não sabe, por exemplo, Solange tem uma cena no filme que a Solange está no ônibus perto da praia e ela se relaciona com um homem que está por lá, né? Ela vai lá para a praia com ele, eles fazem sexo. Isso não está no conto. O que o conto vai deixar sugerida é que, por exemplo, ela assume para o marido que teve uma relação com um mecânico, né? E aí vem essa questão do classismo, né? Da classe. Porque o Carlinhos logo pensa, poxa, um mecânico? E ele fica indignado com isso, né? E daí a narrativa vai terminar com o Carlinhos dizendo que está morto para o mundo, né? E vocês lembram que fecha naquele quadro, que ele está com as mãos entrelaçadas, e ela diz que é uma viúva de marido vivo. E aí termina a narrativa e ela vai lá, né, fazer mais sessões de terapia. Aí a Beatriz mais cedo até me colocou a questão, né? Quais seriam os efeitos de sentido da gente ter da lotação e do lotação? Eu não tinha parado para pensar muito nisso, né? Acho que até inicialmente eu tinha falado dama da lotação, né? Que é o mais costumeiro que a gente escuta. De fato da lotação, né? E ele vai usar o do lotação. Eu penso que isso aí esteja ligado ao termo da época, né? O lotação, ônibus, vans, né? O que a gente conhece aqui no Ceará como Topic. E aí vai ser mais o uso desse termo, né? Tem umas condições de produção mesmo, né? Semanticamente, eu acho que nos dá essa estilisticamente, né? Tem uma diferença que é a dama do lotação. Parece que ela é uma espécie de operária, né? Ela é a dama desses lotações. E aí entra essa questão também das relações como é que eu posso dizer? De poder, das relações de classe, né? Das relações de trabalho. E o que a gente vai ter muito bacana nessa narrativa que é um texto que fala sobre a mulher procurando vivenciar o seu corpo, mas dentro de uma sociedade tão fechada, uma sociedade profundamente machista e repressora, esse desejo ele se torna patologizado. E aí a gente vai ver todas as vivências, né,
é da Solange, mas são vivências que no momento que ela tem, parece que pesa não por ela mesma, que a grande questão dela é: eu não sinto culpa, doutor. O que é que está havendo comigo? E ela quer sentir culpa, ela quer se sentir, como é que eu posso dizer? Por ela mesma, né? Mas o que ela recebe da sociedade são as críticas. Dá para a gente até pensar nessa objetificação da mulher, né? Dessa semanticamente no do, né? Dolotação. Ela como ali um objeto também, a serviço daqueles homens, mas aí você tem um outro processo, que é o que você falou, né? Ela se conhecendo. Porque alguns, até alunos me perguntaram: nossa, mas por que ela ficou assim? Entende? Como se tivesse acontecido algo, e aí aconteceu, né? O gatilho em si. Será que foi o gatilho do estupro, né? Pelo marido? Ou será que ela já tinha esse comportamento, mesmo que em mente, né? Aí a gente vai um pouco para Machado de Assis, né? Essência e aparência. E O aí, filme. como que a gente pode decifrar ou encaixar a Solange, né? Eu até coloquei anteriormente essa questão da discussão da sexualidade, né? É uma mulher que ela se reprime, ou ela, né, nesse primeiro, antes do casamento, e aí depois do casamento barra estupro, ela aflora esses gatilhos. Como que a gente encaixa O filme, ele traz como chave de interpretação que tudo indica que ela passa a ter esse comportamento que é visto como patológico, né, pela sociedade, a partir do momento em que ela é obrigada a ter relações sexuais com o esposo. Então, ela passa a ter a seguinte dúvida: poxa, eu não consigo me atrair pelo Carlinhos, então o que é que eu posso fazer? E aí ela vai examinar por que ela não sente esse desejo. E, de fato, o filme ele deixa até isso implícito, de que ela não sente desejo pelo Carlinhos especificamente. Ela sente por ele uma questão fraternal. Mas aí ela consegue sentir atração e prazer por outros homens, né? Até uma o que é fala bacana dela, né? Ela coloca isso no Exatamente. primeiro, pelo Assunção, né? O amigo do Carlinhos. Ela fala, né? Exatamente. Ela deixa assim: Isso. eu não tô apaixonada por você, você é pior que meu marido. Exatamente. Ela é o quê? Como é que a gente pode pensar, refletir sobre a personagem Solange? Ela quer vivenciar dimensões da sexualidade dela, né? Então ela decide partir para esse conhecimento. Agora, o que é bacana no filme? O filme vai trazer tanto o olhar da própria Solange, que é uma mulher conhecendo a si mesma, né? Quanto o olhar patológico da sociedade que reprime que essa mulher ela possa se conhecer. Tanto é que quando a gente assiste o filme a primeira vez, pode ser com aquela impressão de que a Solange poxa, que mulher maluca, né? O que é isso? Como é que ela deixa assim o marido dela e ela vai tentar vivenciar esse prazer com vários outros homens que ela nunca viu na vida dela, né? Você até pode ficar meio chocado com isso, né? Mas depois, quando você vai assistir uma segunda, terceira vez, você observa que o que a Solange procura fazer é justamente vivenciar o corpo dela, né? Ela tenta vivenciar o prazer, ou seja, como é que ela pode sentir prazer, com quem ela pode sentir prazer, e no contexto da época, como é que ela poderia fazer isso, né? Ou seja, ela era de uma família muito importante, tinha até um ministro na família, né? Carlinhos também era filho de militar. E outro dado também interessante, que o Nelson Rodrigues ele faz isso em todas as obras dele, né? No conto, no teatro, ele vai colocar um ponto bem bacana, que é dizer a classe social de onde saem essas pessoas, né? De que extração social essas pessoas são. Então são pessoas de uma elite brasileira. E aí ele foi, né, na época, muito censurado por isso, porque ele desnudava a elite. Era como se ele estivesse ali arrancando aquele verniz social que cobria a elite, né?
os matrimônios, os casamentos, né? Tudo aquilo ali muito bonito, muito enfeitado. E aí o que é que vai acontecer? Ele arranca esse verniz para mostrar, olha aqui os problemas que existem aqui, né? E aí quando ele vai falar essa questão não sei se vocês lembram, mas que é o pai do Carlinhos falando, olha, sua esposa ela tem que ser fria, sua mãe foi fria e ficamos casados a vida toda. Isso aí é uma coisa extremamente cínica, né? Extremamente irônica. Não é que o Nelson Rodrigues ele está fazendo uma apologia a esse tipo de comportamento, não é que ele esteja patologizando, mas o olhar dele é reconstruir essa sociedade brasileira da época, e tem muito ponto em comum com hoje em dia, inclusive, né? E aí, quando ele reconstrói esse tipo de vida social, ele vai criar novas interpretações, ele vai mostrar que, poxa, por que a mulher tem que ser fria? Olha aí como a Solange contrasta, né? E vejam também qual a ocupação da Solange, né? A Solange, ela cuida da casa, ela não tem um afazer, por exemplo, doméstico de cozinhar, né? Se vocês notarem no final, a empregada vem oferecer o jantar e ela diz, não, pode tirar a mesa, ninguém mais vai se alimentar nessa casa, né? Não vai ter mais refeição nessa casa. Então, ela é uma mulher que ela tem ali uma vida doméstica bem restrita, e a maneira também de muitos personagens lá do século XIX, ela passa a nutrir um grande tédio em relação ao casamento, em relação ao matrimônio, e como é que ela vai resolver esse tédio? E aí eu os levo lá para o Flaubert, né? Como é que aquela personagem lá do Flaubert ela resolveu lidar com o tédio? Como é que as personagens literárias costumam lidar com o tédio, né? Lembrem aí do Primo Basílio, né? Sim. Madame Bovary. Vocês vão ver que um dos caminhos para se livrar do tédio é justamente o caminho da eroticidade, ou seja, eu estou entediado, o que é que eu vou fazer? Eu vou ver se eu conheço alguém, eu vou circular, entendeu? E é basicamente o que a Solange faz, ela está entediada, está cansada, sofreu uma violência inicial, e aí ela se torna a adúltera, né? Todas as representações sociais negativas que caem em torno da adúltera. Então, se esse filme ele já choca a gente em pleno 2020, imagine lá na década de 70, né? O que é que ele não causava? É isso que eu ia colocar, né, para você. Por exemplo, essa repressão, né, vamos dizer assim, do corpo feminino. Né? A gente vê... se a gente trocasse a personagem feminina por um masculino, né, como que seria? Como que seria a reação desse espectador ou desse leitor, né? E aí, o que a gente pode pensar? Mudou muita coisa de 78 para cá, né, em relação a essa repressão do corpo feminino, da mulher tentar se descobrir, de falar sobre, né, falar sobre sexo, porque me parece que há um grande tabu ainda. Né? A gente não avançou tanto quanto pensávamos que iríamos avançar. Ainda você tem a coisa, mas ela é mulher, ou aquelas frases mesmo que o pai, né, do Carlinhos coloca, né? A esposa deve ser fria, né? O sexo não tem a ver com casamento, a esposa deve ser santa. A gente ainda escuta esse tipo de discurso, infelizmente, né? É porque a gente tem que lembrar também que, de certa forma, houve já um certo progresso, claro, né? Porque essas questões, pelo menos, elas são pautadas. Na década de 70, elas também já eram pautadas, mas eram discussões incipientes, né? Discussões iniciais. Porém, a despeito de todas as discussões que a gente já tem, né, toda a questão da aprovação da lei sobre feminicídio, da lei Maria da Penha, a gente ainda está engateando nessas questões, porque o machismo, a exemplo do racismo também, são questões estruturais da nossa sociedade, né? Elas fazem parte não só exclusivamente da formação da nossa sociedade, mas de várias outras, né? Sobretudo as tributárias do processo de invasão, né? De colonização. Então, é muito complicado extirpar essas estruturas sociais, né? Essas marcas estruturais da sociedade, em termos, assim, em pouco tempo, porque elas são geracionais, né? Isso passa de uma geração para outra geração.
E aí, voltando para o filme, a Solange ela vai simbolizar essa mudança de pensamento, essa mudança geracional. E o que é muito interessante, né? Porque como é que essa mudança ela é aceita? Como é que essa mudança é recebida? Ela não é aceita. Qual vai ser a reação do Carlinhos quando ele sabe que a mulher o traiu? Na narrativa, primeiro, na narrativa do conto, né? Ele vai ficar assustadíssimo porque foi com um mecânico, né? Poxa, um mecânico. E no filme ele vai ficar assustado porque foi com um amigo dele, né? Então eu acho que isso no conto fica mais claro, fica muito mais tenso, porque vai ser só uma frase, né? Ela vai dizer, foi com um mecânico, e aí ele pergunta, com mecânico? Ou seja, por que com o mecânico é mais humilhante? Ele se sentiria menos humilhado se fosse, sei lá, com um juiz? Me parece isso, né? Parece aquela coisa de, poxa, minha mulher, ela desceu no nível para mim porque ela se relaciona com homens do povo. E vocês que viram o filme, vocês vão ver que a Solange, ela tem uma certa predileção por homens que executam trabalhos braçais, né? Ela não vai, por exemplo, para o sujeito que está o dia todo trabalhando no escritório, né? Um professor. Não, ela quer aquele homem braçal mesmo, aquele cara que trabalha com a força bruta. E isso é uma coisa super interessante da gente pensar, porque por que ela vai voltar o olhar para esses homens, né? Seria ir para a classe proletária. É como se ela estivesse fazendo um favor, é como se ela estivesse, sei lá, pensando que a luta de classes vai por outro caminho, ou acreditando que para ela romper essa prisão classista que ela vive, que também é uma prisão do corpo, ela tem que se relacionar com sujeitos da classe trabalhadora. Então é uma narrativa, tanto a fílmica quanto a literária, ela nos faz pensar bastante sobre isso, né? Exato, e uma coisa assim que dá para a gente também pensar, ela não vai se relacionar com, digamos, o mesmo representante do marido, justamente porque ela quer ver, né, aonde que está ali a falha dela não ter prazer, né, no sexo com o marido. E me parece que é isso, talvez o único que, no caso do conto, né, no caso do filme, aparece o Assunção, que é mais próximo ali do marido, né? Dessa representação mais social e tal. Agora, a gente pode falar um pouquinho sobre a mãe, né? No filme, né? A mãe do Carlinhos. Porque foi uma cena muito rápida, né? Mas aí contém a carta que ele recebe. Uhum. E aí, essa carta, né, o conteúdo do lesbianismo da mãe, né? Ela se relaciona com uma mulher, e aí acabou a cena, não se fala mais nada, salvo quando a Solange vai procurar a secretária, né? E aí você vê algumas insinuações. Até eu, como espectador, falei, nossa, será que ela vai se relacionar com a secretária também? E aí parou as cenas e aí já foi para outras, né? Exatamente. A gente pode falar um pouquinho sobre dessas relações. Mais uma vez essa questão de que a narrativa literária do Nelson Rodrigues, ela dá margem para esse tipo de interpretação, né? Então, quem fez a adaptação do conto para preencher certos vazios, por assim dizer, quis preencher com esse tipo de conteúdo, né? Como se fosse camadas de desmascaramento social, né? Então, enquanto a Solange, ela vê que não sente mais atração pelo Carlinhos, aí qual é o caminho que o filme toma, né? Qual é o caminho de problematização que o filme leva a gente, o leitor? Ele vai mostrar que não só Solange tem algo a esconder, mas também a própria mãe do Carlinhos, né? É como se o filme lançasse para a gente a seguinte pergunta: o que é que há com essas mulheres, né? O que é que elas têm de escondido? Uma está se relacionando com qualquer homem que se senta ao lado dela na lotação. A outra tem uma relação com outra mulher, ficou a vida toda escondida, né? E aí eu remeto a canção que acompanha todo o filme, né? Que é aquela canção maravilhosa do Caetano Veloso,
que é o pecado original. E tem até um trecho que vai dizer o seguinte, né? Vou até ler aqui para vocês um trechinho da canção, que diz o seguinte: a gente não sabe o lugar certo de colocar o desejo. Isso aí é muito interessante. Ele continua o seguinte, né? Todo beijo, todo medo, todo corpo em movimento está cheio de inferno e céu. Então veja como essa canção, ela casa perfeitamente com a narrativa, né? Todo corpo, todo beijo, todo medo, todo corpo em movimento está cheio de inferno e céu. A questão das contradições, né? A Solange é o que é? Sobretudo contraditória. Todos ali são bem contraditórios. O que fazer com o que Deus nos deu? O que foi que nos aconteceu? Então, a própria narrativa, ela tenta captar um pouco essas contradições de que são feitos os sujeitos do Nelson Rodrigues, né? Por extensão, qualquer sujeito. Mas o que é que o Nelson Rodrigues escolhe? Ele escolhe justamente a elite carioca para procurar desnudar essas contradições. E aí tem toda a obra dele, esse movimento vai ocorrer. Por exemplo, uma obra que vocês também vão ter uma adaptação cinematográfica, que é muito boa, que é bem recente, é a do Beijo no Asfalto. Não sei se vocês já viram. Aquela obra ali, ela é uma obra maravilhosa, né? O que é que o Beijo no Asfalto vai tratar? Vai ser também um casal jovem, né? O marido, componente desse casal, ele vê um homem morto no asfalto, né? O homem tinha sido atropelado, estava moribundo, e esse sujeito pede a ele um beijo, né? O último beijo. E esse sujeito, ele decide beijá-lo, e aí, a partir daí, a vida dele se torna um inferno, porque a mídia passa a noticiar esse beijo no asfalto, todo mundo passa a dar atenção, o casamento dele acaba por causa do beijo no asfalto, e aí, no final, eu posso dar um spoiler do Beijo do Asfalto? Claro, pode dar, não tem problema. Vou dar um spoiler, tá, gente? Mas vale a pena ver mesmo assim. No final, ele descobre que o pai da esposa dele era apaixonado por ele, né? E aí vai terminar de uma maneira profundamente trágica, né? Até tem uma frase que é bem icônica, já no finalzinho do Beijo no Asfalto, que ele vai dizer assim, que todo esse ódio era amor, era simplesmente amor, né? Então essas fronteiras aí no Nelson Rodrigues, amor e ódio, desejo e repulsa, elas são muito entrelaçadas. E todas as obras dele procuram... Exatamente, ele procura explorar essas contradições e mostrar que, por vezes, o mascaramento delas é fruto de toda a hipocrisia na sociedade, né? Então ele tenta arrancar realmente esse verniz para mostrar, olha isso aqui como tá podre, né? Vamos refletir um pouco sobre essa sociedade. Por isso que é tão interessante. Sim, e ele assim vai trabalhar com essas relações humanas mesmo, né? A Falecida também é um outro teatro que eu gosto bastante, e também tem um filme que a protagonista, ela quer ali ter um enterro digno. E aí, dentro dessa, né, dando uns spoilers aí, fazendo um resumo da obra, ela acaba atraindo o marido, e aí isso vai ficando muito nítido no teatro, vai falando um pouco dessa coisa, por exemplo, eu vou ao banheiro, dou a descarga, ele dá a descarga, ela fala, nossa, que fedor, e por aí vai. Então ele trabalha com esses aspectos grotescos e muitas vezes vai chocar esse espectador ou esse leitor, né? E alguns vão dizer, nossa, ele é um autor realmente grotesco. Eu vejo ele como um autor que está ali escancarando realmente o que é o ser humano. E a gente, pela essa hipocrisia, a gente tenta sempre esconder, né? Sim, e ele até vai ter aquela citação bem conhecida, né, de que ele é um menino observando através da fechadura da porta, né? Então ele está observando ali o que é que vai acontecer entre essas quatro paredes, né? E como essas quatro paredes, elas são capazes de comportar muito mais elementos complexos do que a gente pensa. E ele vai falar sobre questões sexualidade, racismo estrutural, essa questão das classes no Brasil também. Vai ter crítica para todo lado. Por isso que eu ainda me surpreendo quando tem gente que diz assim, o Nelson Rodrigues, ele foi um alienado na época da ditadura, ele não criticava nada. Gente, mas quando você vai ler com atenção as peças e as obras,
Ele está fazendo crítica ali, sim, ele está fazendo crítica bastante. Demais. É como, por exemplo, quem lê o Machado de Assis e vai dizer o seguinte: não, Machado de Assis não falava sobre negro brasileiro, ele se esquivava. Você fala isso e você não lê a obra com atenção. Mas ele falava, era constantemente, né? Nas obras dele isso estava explícito, né? Ele não deixa de tocar em nenhum desses assuntos. Ele só não vai falar de uma maneira, como é que eu posso dizer, panfletária. Ele vai falar por meio das peças, vai falar por meio dos contos, né? Aí, Beatriz, eu quero pedir licença só para ler um trechinho aqui do conto. Pode ser? Claro, com certeza. Pode ficar à vontade. Pronto. Só para ler um trecho do conto, não sei se o pessoal leu também a narrativa, mas eu vou ler só esse trecho, aí depois a gente prossegue a discussão, né? Então, a narrativa ela vai ser dividida, né? Vem o título, né? Dama do Lotação, aí você vai ter a suspeita, a certeza, a dama do lotação e o defunto. Então são como se fossem 4 atos. 4 atos, eu adorei. São 4 sessões, né? Vai seguindo as sessões. Olha só como é que vai começar, como é interessante o início. Às 10 horas da noite, debaixo de chuva, Carlinhos foi bater na casa do pai. O velho, que andava com a pressão baixa, ruim de saúde como o diabo, tomou um susto. Você aqui, a essa hora? E ele, desabando na poltrona, com profundíssimo suspiro: pois é, meu pai, pois é. Como vai Solange? Perguntou o dono da casa. Carlinho ergueu-se. Foi até a janela espiar o jardim pelo vidro. Depois voltou e, sentando-se de novo, larga a bomba. Meu pai, desconfio de minha mulher. Pânico do velho. De Solange? Mas você está maluco? Que cretinice é essa? O filho riu, amargo. Antes fosse, meu pai, antes fosse cretinice. Mas o diabo é que andei sabendo de umas coisas. E ela não é a mesma. Mudou muito. Então o velho, que adorava a nora, que a colocava acima de qualquer dúvida, aí vem novamente essa questão do Nelson Rodrigues, né? Essas mulheres que são colocadas acima de qualquer dúvida, em geral, são as personagens que mais fazem atos que, de certa forma, chocam essa moral desse tipo de sociedade, né? Teve uma explosão. Brigo com você, rompo, não te dou mais um tostão. Patético, abrindo os braços aos céus, trovejou. Imagine duvidar de Solange. O filho já estava na porta, pronto para sair. Disse ainda: se for verdade o que eu desconfio, meu pai, mato minha mulher. Pela luz que me alumia, eu mato meu pai. E aí vem a questão da suspeita, né? Que vem a narrativa toda falando sobre isso. Então vejam que esse início, é o início não, né? A narrativa, todas as narrativas do Nelson Rodrigues, elas são narrativas muito concisas, né? E essa questão da concisão é muito interessante, que onde a gente tem essa economia de meios, a gente vai ter um aumento da atenção. Então você economiza os meios em que você vai narrar o fenômeno e a atenção, ela é elevada, tá certo? Bem bacana, bem bacana. Eu acho que vale a pena. Está disponível no Google. Só vocês digitarem Dama do Lotação vai aparecer, né, o conto para vocês lerem. Agora a gente encaminhando, né? Olha como passou rápido já, gente. 10, tem aí 12 minutos para cair a live. Vamos falar um pouco sobre essa morte do marido. E aí, né? Ele decide morrer. Mas, na verdade, ele não morre. Há uma representação ali, né? Exatamente. O que a gente pode falar um pouquinho a respeito disso? Como que a Solange ela se comporta, né? Então, eu vejo muito, assim, tanto no conto quanto no filme, que o marido ele faz uma performance, né? É a performance final que ele tem. Ele passa, coitado, né? Ele passa a narrativa inteira, né? Sendo traído, sem saber o que está acontecendo. Ele não sabe, não consegue entender o que há, porque na narrativa, no conto, não há uma referência de que ele tem estuprado a esposa. Mas o filme já se apropria desse vácuo, dessa lacuna, e coloca que aconteceu alguma coisa. Mas assim, nos dois textos ele fica sem entender o que está havendo. Ele fica pensando que a mulher está louca ou coisa do tipo. E aí ele faz essa performance, né? Que é o momento aí que ele consegue aparecer de alguma forma. Então, quando no filme a gente vai ver essa representação do Carlinhos como um marido defunto, né, um marido morto,
é muito para colocar o contrário do que é a Solange, né? Enquanto a Solange ela tem essa pulsão sexual, essa pulsão de vida, né? Toda essa questão de experimentar o próprio corpo, o Carlinhos ele pode representar essa pulsão de morte, né? Essa pulsão de que, poxa, eu fui traído. Não tenho coragem de matar a minha esposa e também se eu for sair matando todos os homens do Rio de Janeiro, é gente demais para ele matar. Então, coitado, o que é que vai sobrar para ele? Essa performance, essa teatralização da morte, né? E é até interessante aqui, eu vou ler só um trechinho do conto, o que é que a gente vai ter, né? Parte do defunto, que é como fecha o conto. Entrou no quarto, deitou-se na cama, vestido de paletó, colarinho, gravata, sapatos. Uniu bem os pés, entrelaçou as mãos na altura do peito. Você vê o passo a passo, né? Sim. E assim ficou. Pouco depois, a mulher surgiu na porta. Durante alguns momentos, esteve imóvel e muda, numa contemplação maravilhada. Acabou murmurando. O jantar está na mesa. Ele, sem se mexer, respondeu. Pela última vez, morri, estou morto. E aí você vê assim, né? É um cômico trágico, né? É uma coisa assim que você vê, poxa, que coisa grotesca. Mas ao mesmo tempo dá vontade de rir. Eles acabaram de ter uma discussão horrorosa. O homem descobre que é traído à torta e à direita. E ele decide que ele morreu para o mundo. E mesmo assim ela vai lá, bate na porta e diz, você quer jantar? Ele diz, não, estou morto. Diga aí que morri, né? E aí prossegue assim. A outra não insistiu. Deixou o quarto. Foi dizer à empregada que tirasse a mesa, que não faziam mais as refeições em casa. Em seguida, voltou para o quarto e lá ficou. Apanhou um rosário, sentou-se perto da cama. Aceitava a morte do marido como tal. E foi como viúva que rezou. Depois do que ela própria fazia nas lotações, nada mais a espantava. Passou a noite fazendo quarto. No dia seguinte, a mesma cena. E só saiu à tarde para sua escapada delirante. Vejam o termo, né? Escapada delirante de lotação. Regressou horas depois. Retomou o rosário, sentou-se e continuou o velório do marido vivo. E aí termina a narrativa. É muito interessante, né? O Nelson, ele, quando você vai lendo, né? Não sei, de tanto ler teatro, estudar teatro, me parecem indicações cênicas ali, né? Ele vai colocando tudo certinho, é muito interessante. Acho que essa teatralidade está no sangue de Nelson, né? E passando para o cinema, né? Para quem assistiu, realmente acontece isso. Quando ele faz aquela posição do morto, eu falei, nossa, o que vai acontecer? Será que ele vai se matar? E aí ele tem essa brincadeira, como você colocou, nesse trágico cômico, que também faz parte ali até do próprio estilo do autor, né? Então é uma obra assim, muito bacana para se ler, para assistir também, né? Confesso que nesse primeiro momento falei, nossa, o que vai acontecer, né? Depois desse estupro, né? E aí quando ela começa a se relacionar com os outros homens, fala, não, tem alguma coisa errada. E aí você vai tentando entender a Solange, que foi o que a gente fez nos primeiros momentos aqui dessa live. Eu acho que agora dá para a gente abrir para os seguidores, né, para o público aí, falar alguma coisa, fazer um comentário, uma pergunta. A Laís está dizendo que as cenas teatrais de fala, de posição de câmera, né? A Rosângela, o conto sempre muito descritivo. Sim, bem parecido um pouco também com os autores ali do século XIX, né? Pode pegar ali do Flaubert, né? Por exemplo. Pergunta, gente? Alguns comentários. Eu não consigo puxar aqui. Vamos abrir para as perguntas. Eu tenho medo de sair. Perguntas e algum comentário. Eu sei que vocês comentaram bastante durante a live, só que eu não estou conseguindo subir esses comentários aqui, tá? E também outra coisa, né, a simbologia do próprio filme, né, vocês podem notar aqui no começo, a Solange, ela só usa cores mais claras, né, mais brandas, e a partir do momento que ela passa
para suas escapadas delirantes, né, como tem no conto, ela vai mudando as vestimentas, né, ela vai usando cores mais quentes, usa um vermelho, usa um laranja, usa um amarelo, porque de certa forma ela tá sentindo mal quando ela vai, porque ela não sente culpa, mas ela tá feliz, ela parece inclusive bastante feliz no momento em que ela tem as escapadas dela, né? Me parece que ela vai, assim, aos poucos crescendo, né? Exato. No próprio filme ela vai crescendo, as atitudes, a gente percebe os espaços ali que ela escolhe, né? São espaços, assim, não muito comuns, né? Por exemplo, cemitério, que foi o pessoal que colocou bastante. Sim. A Laísa está perguntando aqui, pedindo para você comentar, na verdade. Comenta um pouco sobre a Solange pública e da Solange privada. A Solange pública e a Solange privada, né? Então, no começo do filme, pelo que eu notei assim, pelo que eu pude examinar, a Solange do início, ela está muito distante da Solange privada, né? Por assim dizer. Quer dizer, é mais ou menos isso. Ela está muito distante, né? À medida que ela vai experimentando com outros homens, ela vai se tornando mais ela. Então é como se ela tivesse, por meio dessa vivência com o outro, né? Da vivência sexual com o outro, ela pudesse ali estar formando a identidade dela, né? E aí isso é muito interessante, não sei se vocês notaram isso, mas os homens que ela escolhe para se relacionar aleatoriamente não são homens bonitos, né? Qualquer homem, por assim dizer, né? Então a ideia é que foi homem, tá ali aleatoriamente, então a Solange, ela, pronto, vamos aqui, a gente resolve e por aí vai. Aí aqui eu tô procurando o trecho, deixa eu ver aqui. Pronto, tá aqui. Tem um trecho no conto que o marido pergunta assim, né? O marido, prostrado na cadeira, a cabeça entre as mãos, fez a pergunta pânica. Um mecânico? Solange, na sua maneira objetiva e casta, confirmou, sim, mecânico e desconhecido. 2 esquinas depois, já cutucaram o rapaz, eu desço contigo. O pobre diabo tivera medo dessa desconhecida linda e granfa. Saltaram juntos, e esta aventura inverossímil foi a primeira, o ponto de partida para muitas outras. Né? Então ela passa a ficar famosa, né, nos pontos de lotação por esse comportamento. E aí, à medida que ela vai, né, tendo essas vivências, ela vai se unificando, por assim dizer. Tanto é que no começo você vai ter aquela Solange medrosíssima, né, que ela tá ali com medo do marido, ela sofre a violência, sofreu o impacto dessa violência, é como se fosse a abertura para ela não se assustar mais. E o que o filme, pelo menos, dá a entender, porque o recorte do filme não vai ser o mesmo, por exemplo, daquele filme bem conhecido, que vocês já devem ter visto, o filme da Ninfomaníaca. O recorte do filme vai ser outro, né? O filme vai ser um filme polifônico, porque você vai ter o olhar da própria Solange, que fica chocada com o que ela mesma faz, porque ela não consegue sentir culpa. Aí dentro do filme a gente vai ter o olhar da sociedade, né? E aí também tem o nosso próprio olhar de quem está assistindo o filme, né? Muitas vezes algumas pessoas veem esse filme e pensam assim, poxa, eu jamais seria capaz de fazer isso. Ou algumas pessoas pensam e batem palma, né? Poxa, Solange, valeu, tá se garantindo. Então o filme ele vai dar várias aí formas de interpretar essa Solange pública e essa Solange privada, né? Que procura contrariar essa lei matrimonial que é enunciada nada menos que por um militar aposentado, né? Que a mulher tem que ser fria. E aí a Solange vem lá e prova de que não tem que ser fria coisa nenhuma. Tanto é que você vai ter aquela cena cômica também, que é patética também, que é dela com o pai do Carlinhos, né? Ela monta em cima do velho e faz dele um cavalinho e chicoteia e por aí vai. É uma brincadeira ali, mas até para desmascarar essa burguesia, vamos dizer assim, né? Exatamente. Patética ali. Tem alguém perguntando, deixa eu ver aqui, a Rosângela, como essa questão da crítica à mulher no lugar do homem entra nas discussões feministas? Pronto, então, alguns estudos feministas, estudos de gênero, quando vão analisar essa narrativa da Dama de Lotação, procuram analisar com base contextual, né? Na década de 70 aqui no Brasil,
como é que estava essa questão da representação da mulher, né? E a despeito de muita coisa não ter se modificado ainda, a gente vai ver aí uma série aí de mudanças, né? Porque, por exemplo, na década de 60, 70 aqui no Brasil, a repressão à mulher ela era ainda muito forte e ela procurava também, ainda se realizava aqui no Brasil, congressos para analisar como as mulheres deveriam agir. Tem uma obra também que é bem bacana, que retrata isso, que também tem um filme, que é A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão, que vai retratar bem essa situação da mulher na década de 50 para a década de 60. Então, também é um romance, né, da Marta Batalha. Vale a pena vocês darem uma olhada no romance, vale a pena também ver o filme. O filme também é bem interessante, vai mostrar essas nuances, né? Como era difícil, como era algo asfixiante para nós mulheres estarmos dentro dessa sociedade. E como parecia quase impossível se livrar desse destino, por assim dizer, quase fatal, né? Que é o matrimônio, a maternidade, por aí vai. Exato. Bom, já está quase dando nosso horário para não fechar a live na cara de todo mundo. Vou começar a encerrar aqui. Agradeço demais à professora Sara, né? Já disse isso para ela, por ter aceitado o convite para a nossa live. Agradeço aí aos professores que entraram, que também já participaram aqui, a Ju, a Cícera, a professora Laílsa, outros também que eu não consegui, né, ver, mas disseram que iriam participar. Ao pessoal aí, né, que tem se mostrado bem assíduo às lives também. E eu acho que é isso. E está sendo muito gostoso, sabe, fazer essas lives, porque eu estou conhecendo também filmes e séries, né? Então é muito bom isso. Bom, gente, agradeço, né, também aqui o convite da professora Beatriz, da professora Laílsa, o pessoal também que participou aí da live, agradeço, né, a audiência que a gente teve, e a gente vai se falando, né, e quem não viu o filme, vejam o filme, ouçam a música do Caetano Veloso, leiam um conto, né, vale muito a pena. É ótimo, eu acho que vale a pena muito. E assim, pessoal, essa live ela vai ficar disponível no YouTube também, então assim que terminar já vou baixar. Lembrando que toda segunda-feira, às 8, nós temos lives com vários convidados, né? Convidados diferentes a cada segunda-feira. Então, se você não é inscrito no canal do YouTube, vai lá e se inscreve, tá? Então, estou fazendo essa chamada aqui para vocês. E muito obrigada e até a próxima. Beijo. Ok, até mais, gente, boa Até noite. mais. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.